Amém. Bom dia a todos, ou uma boa tarde. Que a paz do Senhor Jesus possa ser na tua vida. Que Deus abençoe a cada um de vós. E que a paz que há do Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ela possa ser no teu coração. Ó, não é uma loucura, não é um fanatismo. Não venham com um intuito lucrativo, financeiro. Não venho aqui convidar ninguém para encher uma igreja, nada disso. Simplesmente estou cumprindo uma ordem que Jesus me deu. Porquanto a palavra diz: ide por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura. Os que crerem e forem batizados serão salvos, mas os que não crerem já estão condenados. Marcos 16:15. Então, venho deixar aqui uma mensagem breve de despertamento para cada um aí refletir, porquanto eu vejo que muitas pessoas sempre estão ocupadas, mas não é somente por isso que eu estou aqui, porquanto Deus ele está fazendo de tudo para salvar a alma de muitas pessoas. Muitas pessoas têm desculpas: eu não tenho tempo, eu não consigo buscar Deus, estou distante. Olham muito para o eu, olham muito para as falhas, olham muito para as fraquezas, e assim deixam sempre a Deus para a última hora. Mas somos indesculpáveis diante de Deus, porquanto a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos vivos. Todos os dias tem uma esperança nova para nós, uma nova chance. Eu quero ler algo aqui que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Tem alguém religioso aí? Alguém que se confessa ser evangélico, católico? Pois bem, diz assim a palavra de Deus: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Olha o que a palavra de Deus diz: a religião desse é vã. Porquanto a religião verdadeira, pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então é isso que a palavra de Deus diz sobre religião. Aqui está escrito uma religião verdadeira que a Bíblia nos ensina, que não tem nada a ver com as religiões que eu conheço, nada a ver com catolicismo romano, nada a ver com religião evangélica, espírita, não tem nada a ver, porquanto a palavra de Deus está dizendo: você se julga ser religioso e não refreia a tua língua, então a tua religião é vã. Ou seja, não adianta nada ter uma religião e não cuidar de guardar os seus caminhos do pecado, da fofoca, da mentira, sim, da embriaguez também, porque a Bíblia ela condena essa prática. Tanto que Jesus falou: olha, sede sóbrios e vigilantes até a minha volta. Ou seja, quem é sóbrio consegue vigiar, aguardando o dia da vinda de Cristo. Mas quem confia em sua religião e não confia em Jesus, porquanto Jesus ele é o caminho, ele não é a religião. Jesus não estabeleceu religião nenhuma. Jesus não veio para revelar nenhuma religião neste mundo. Veio e nos ensinou um caminho. E diz em João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então Jesus é o único caminho. Para ser salvo é só através de Jesus. Basta somente acreditar em Jesus? Não, a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, continua dizendo que a fé sem obras é morta. Não serve para nada simplesmente eu acreditar em Deus, porque o crer, ele vem de praticar a palavra. Quantos que dizem: eu acredito em Deus, tenho Deus no meu coração? Não é bem assim, não é tão fácil assim, não é simplesmente confessar da boca para fora que crê em Jesus. A Bíblia diz que aquele que diz que crê em mim e não guarda as minhas palavras, os meus mandamentos, é mentiroso. Ou seja, quem crê em Deus também obedece à palavra de Deus. A palavra de Deus não é filosofia humana, não é um conto de fábulas, não é um livro de historinhas,
para que nós venhamos nos entreter e nos alegrarmos, não. Aqui tem um manual de vida, um manual que nos ensina o verdadeiro caminho. Sim, o caminho não foi deixado por uma religião. O mérito da salvação da nossa alma não é por ter uma religião, porquanto aqui está dizendo a palavra de Deus. Verdadeira religião pura e imaculada para com o Pai é esta: visitar órfãos e viúvas em suas tribulações. No versículo 27 do capítulo 1 de Tiago. Visitar órfãos e viúvas em suas tribulações. Guardar-se da corrupção do mundo. Sabe o que significa isso? A corrupção do mundo é guardar-se do pecado, da mentira. Guardar-se da corrupção que há na política. Não defender nem esquerda nem direita. Não defender a mentira, nem o adultério, nem embriaguez e prostituição e nada dessas coisas. Verdadeira religião é guardar da corrupção do pecado. Sabe o que significa visitar órfãos e viúvas? Estender a tua mão para ajudar quem necessita. Os órfãos e viúvas são os que necessitam, os pequeninos, aqueles que agora estão lá com sua energia cortada. Quem sabe até mesmo não tem um arroz para comer. Isso é a religião que Jesus defende. Ele não defendeu a religião A, B, C, nada disso. Defendeu um caminho, ensinou um caminho. Porquanto este caminho foi deixado para nós, escrito no livro de João. Como eu acabei de recitar a vocês aqui em João capítulo 14, versículo 6. Então, quer salvar a tua alma? Obedeça o caminho que Jesus deixou. Quer salvar a tua alma? Busca conhecer a verdade. A verdade vos libertará. João 8,32. Quer a verdade? Jesus, ele é a verdade. Pois isso mesmo ele falou no livro de João capítulo 14, versículo 6. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ou seja, a verdade é o que? Jesus. Verdade não é o que Maomé diz, não é o que Buda diz. Porquanto muitos falsos profetas passaram neste mundo, muitos falsos anjos deixaram falsas doutrinas. E essa palavra diz, olha, mesmo que venha um anjo dos céus e anuncie outro evangelho que não seja esse que está escrito, seja anátema. Supostamente o anjo Gabriel revelou a religião islâmica, que é a religião muçulmana. A religião dos Mormons foi revelada também por um suposto anjo chamado Moroni. Mas Jesus, ele veio e ensinou um caminho. Ele falou, eu sou o caminho. Jesus falou, olha, errais por não conhecerem as escrituras sagradas. Errais, erram o caminho, erram porquanto não conhecem as escrituras sagradas. Nós chegamos ao momento, a um ponto, onde nós temos que sim ter conhecimento da palavra de Deus. Religião tem várias, mas um caminho só te leva a Deus. Existe um ditado popular, não sei se foi a igreja romana, católica que trouxe, mas diz que todo caminho leva a Deus. Mentira. João capítulo 14 está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai se não for por mim. Então todo caminho leva a Deus? Não, mentira. Um só caminho te leva a Deus, é Jesus. Não é somente crer, mas também praticar a palavra de Deus. Examinar as escrituras sagradas. Jesus falou, pois elas testificam de mim. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, devem ser examinadas. Não deixado aberto no painel do carro. Não simplesmente usando ela como um amuleto para deixar de enfeite em cima de alguma coisa, aberto as páginas em algum livro. Nada disso. Examinar. Deve ser examinada a palavra de Deus. Ouviu falar que Jesus salva, mas não testificou, não confirmou que isso está escrito? Então não vos enganeis. Jesus falou que falsos profetas surgiriam em nosso meio. E eles já estão em nosso meio. Porquanto já estamos vivendo o Apocalipse. Não precisa ser muito estudado e entendido demais para saber disso. O quarto selo do Apocalipse foi aberto, sendo que são 7 selos. O quarto selo se abriu, se rompeu. E é por isso que a terra está contaminada com doença, com morte e com muita fome. Porque o povo está perecendo. Porquanto o Apocalipse chegou. Em capítulo 6 de Apocalipse está falando sobre os 7 selos.
E está dizendo que o quarto selo é um cavalo amarelo que desceu do céu. Quanto aquele cavaleiro que está sentado no quarto cavalo de Apocalipse, ele desceu na terra trazendo fome, trazendo pestilência e trazendo mortandade. E é por isso que tudo está acontecendo agora. Não é coincidência, não é uma mera coincidência do destino, não é um acaso. Não. A palavra está se cumprindo. O tempo está se encurtando. Jesus está voltando. Pois Jesus mesmo falou, olha, vai passar os céus, a terra, só não de passar essas palavras. E verdadeiramente os céus estão a se passar, a terra está se findando, mas a palavra de Deus não está passando sem se cumprir, ela está se cumprindo. Examine as escrituras. Vocês já viram o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 6? Vou ler aqui para vocês compreenderem melhor. Diz assim a palavra do Senhor. Olha, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, vão dizer, eu sou o Cristo. Vai enganar muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso venha acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, haverá pestes. Nota que aqui fala, haverá pestes, falou no plural. Falou no plural, haverá pestes em todo o canto, haverá terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores, ou seja, Jesus está falando que isso aqui não é o fim do mundo, é o começo do fim, é o princípio das dores, é o princípio do Apocalipse. Nós não estamos no fim do mundo, estamos no começo, o começo de grandes dores, de grande tribulação a qual a terra nunca passou. Examinamos bem o começo do mundo, todos os sinais que estamos vivenciando nos dias de hoje, nenhuma outra geração vivenciou não. Nenhuma outra geração teve todos esses sinais, porquanto tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus. Por isso eu digo, busca salvação para a tua alma, e Jesus é o único que tem a salvação na mão, porquanto foi Ele quem pegou as chaves do inferno, sim, Jesus mesmo. A palavra de Deus vai dizendo, olha, não temeis ao homem que mata o corpo e que com a alma nada pode fazer. Mas antes teme a Deus, porque além de matar o corpo, lança a alma no inferno. Por quê? Porque Jesus tem as chaves do inferno na mão. Quando Jesus ressuscitou, antes de Jesus ressuscitar, a Bíblia diz que Jesus ele pregou para aqueles que estavam em prisões, que estavam no inferno. Ou seja, Jesus foi lá, pegou a chave da morte. Só Ele que tem a chave do inferno. Então vocês devem temer ao homem? Não. Vocês devem temer somente a Deus, que é Ele quem mata, Ele que lança o espírito, o corpo no inferno. Então Jesus está voltando. Nós temos que olhar para dentro de si, examinar como está a nossa vida. Temos que olhar, examinarmos a nós mesmos e vermos se somos dignos de ser moradores do céu. Porquanto a palavra de Deus diz que se um de nós falarmos que somos bons, somos mentirosos, porque só há um bom no céu, que é Deus, o Pai. O discípulo falou para Jesus, mestre, tu és bom. Jesus falou, bom? Bom é o Pai, não existe um bom sequer nesta terra. Então nós não devemos nos julgar como bons, porque não temos nenhum vício na vida. Ah, eu não faço mal para ninguém, nunca matei nem roubei. Não fumo cigarro, até bebo uma cervejinha no final de semana, mas não faço mal para ninguém. Bebo a minha cervejinha quieto no meu cantinho, não amolo ninguém. A Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Não é julgamento meu, a palavra. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, está dizendo isso. Porquanto é a palavra quem julga. Eu estou aqui apenas te alertando, para que você não venha a ser julgado por Deus, porque Deus é o único juiz. E diz em João, olha, não julgueis conforme a aparência, mas julgueis conforme a reta justiça de Deus. Porquanto é a palavra quem julga. Então, quer salvar a tua alma? Busca conhecer o caminho de Jesus. Ele nos ensinou esse caminho. Ele falou, olha, o caminho é estreito. É estreito e apertado. Poucos são os que encontram esse caminho. Porquanto muitos estão entrando pelo caminho lá,
E é esse caminho que está levando a tua alma ao risco de ser condenado no inferno. O quanto é um risco muito grande que temos todos os dias de sermos condenados sim no inferno. Sim, este lugar é real. As doutrinas religiosas falam que não existe. O catolicismo fala, não se preocupa não. Tua alma vai para o purgatório, não é para o inferno. Mas a Bíblia Sagrada diz que só tem dois lugares. Há dois caminhos, ou é estreito ou é largo. Não tem no meio, não tem um caminho entre termos. Ou é o céu ou é o inferno. Em Hebreus 9:27 diz o seguinte. Em Hebreus 9:27 diz: porquanto ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte segue-se a juízo. Assim compreendemos que não tem reencarnação, porque a doutrina da reencarnação é morrer e reencarnar em outro corpo. É uma teoria de que você reencarna em outro corpo e vai pagar pela sua vida passada. É uma doutrina mentirosa. Jesus, ele ressuscitou em qual corpo? Ao terceiro dia a Bíblia diz que ele ressuscitou no mesmo corpo. Voltou, caminhou na terra por 40 dias. Os discípulos dele reconheceram ele porque ele estava no mesmo corpo. E se está escrito em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer uma só vez, a palavra de Deus não é mentirosa. E diz que depois da morte seguirá o juízo. Sabe o que é seguir ao juízo? Significa que você vai ser julgado, não vai ser lançado no lugar de purificação, que é o purgatório, não. Essa doutrina é a doutrina romana, que foi então fundada através do catolicismo romano, por Constantino. Não é a doutrina que Jesus ensinou. Jesus nunca deixou um caminho no meio. Ou é do alto, que é o céu, ou de baixo, que é o inferno. Mas o catolicismo romano sempre está no meio, entre termos. E ficar em cima do muro, ficar no meio é ficar em cima do muro. Não adoro nem ao diabo e nem a Deus. Nada disso. Tem que escolher um caminho, são dois: céu ou inferno. O da direita, que é Jesus, ou o da esquerda, que é Jesus. E não escolher uma religião. Eu costumo dizer que religião é uma forma muito fácil da pessoa ser enganada. É a forma mais fácil, o caminho mais curto que tem para ser condenado no inferno é a religião. Porquanto a religião ela determina padrões, estatutos, regras e preceitos humanos. E aí fica fácil para você obedecer. Mas a palavra nos ensina um caminho, aí fica difícil de decidir escolher este caminho. Porque este caminho ele sempre fala: não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com bebida forte. Aí isso não agrada. Aí já descartam de lado. Fala, olha, os adúlteros não herdarão o reino dos céus, nem os bêbados, nem os mentirosos. Não, eu não quero isso. Eu quero aquela religião porque aquela me permite fazer tudo. Então, Jesus é o caminho. Se você escolher seguir Jesus, com certeza tua alma será salva. Sim, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como eu li para vocês no começo, a única religião que a Bíblia defende é a que está em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Que não tem nada a ver com o que nos ensinaram. O que você prefere? O caminho que Jesus nos ensinou? Ou então a tradição antiga, que você aprendeu dos seus avós, que você aprendeu dos seus bisavós, dos seus pais, que é o catolicismo, que é a prática de colocar crucifixo no pescoço ou em alguma coisa, a prática de acender vela, a prática de colocar imagens de escultura diante dos seus olhos e ajoelhar diante dela. O que você prefere? Prefere obedecer a Deus ou prefere obedecer ao homem? Porquanto Jesus ele falou, olha, o primeiro mandamento da Bíblia é: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento da Bíblia: não farás para ti imagem de escultura. E se ele não pode fazer imagem de escultura, continua dizendo assim também: não se dobrarás, não te encurvarás diante da imagem de escultura, pois eu sou o Senhor teu Deus. Porquanto Deus é Espírito, diz a palavra de Deus. Deus procura verdadeiros adoradores que assim o adorem, em espírito e em verdade, e não buscando uma semelhança de uma imagem que se pareça com Deus. Olha o que diz a palavra de Deus: porquanto a fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Posso ver Deus? De maneira alguma, nem Abraão, nem Moisés conseguiu ver a Deus. Viu de costa. Mas porque ele disse que se ele visse Deus
de frente, ele morreria, não suportaria, é muito poder. Homem algum pode ver a Deus. E querem ver a Deus,